Uma ideia que pode parecer contraintuitiva. Uma pergunta fundamental sobre a própria natureza do dinheiro e da economia. Tudo começa com um exercício de imaginação. E se o dinheiro nunca mudasse? O que aconteceria se o seu valor se tornasse permanente, imutável? Pensemos nas implicações. O que se ganha hoje valeria exatamente o mesmo em 10 anos. Cada real, cada euro manteria o seu poder de compra intacto, por uma década ou talvez mais, sem perdas, sem desvalorização. Num primeiro momento, isso soa como uma solução ideal para tantas das nossas incertezas financeiras, não é verdade? Mas a realidade económica é sempre mais complexa, e essa aparente estabilidade esconde um paradoxo muito profundo. Agora, voltemos ao nosso mundo, à realidade. Hoje, o dinheiro como o conhecemos não é estável. Pelo contrário, ele está em constante fluxo. E a grande força por trás dessa mudança é a inflação. Um conceito que nos é bastante familiar. Com o passar do tempo, os preços sobem. E com isso, a mesma quantia de dinheiro compra menos. O poder de compra, o valor do nosso dinheiro diminui lentamente. Então, só para que fique bem claro o nosso cenário hipotético. Uma moeda estável seria o exato oposto disso. Um ponto fixo, uma referência constante e imutável na economia. E num primeiro olhar, as vantagens parecem extraordinárias. Seria possível guardar dinheiro sem a preocupação da desvalorização. Planear o futuro, a longo prazo, tornar-se algo muito mais preciso, mais simples. E aquela pressão para procurar investimentos arriscados, só para proteger o capital, diminuiria bastante. Parece perfeito, não é? Mas é exatamente aqui que a nossa análise muda de direção. Porque essa perfeição aparente esconde um efeito oculto. Uma consequência fundamental que, na maioria das vezes, passa despercebida. E aqui está o ponto-chave, uma mudança fundamental no comportamento económico. Se o dinheiro mantém o seu valor, a decisão mais racional é acumulá-lo, guardar mais. Afinal, por que gastar hoje se ele valerá a mesma coisa amanhã? O incentivo para gastar menos, para consumir menos, diminui drasticamente. E isso, claro, desencadeia uma reação em cadeia. Pensemos, menos consumo significa que as empresas vendem menos. Se vendem menos, precisam de produzir menos. E com menos produção, bem, o dinheiro circula menos. É como se o grande motor da economia começasse aos poucos a desacelerar. Mas não é só isso. Além dessa desaceleração do consumo, existe outro efeito, quase invisível, a dívida. Uma outra peça fundamental neste quebra-cabeças. A inflação, na prática, ajuda a corroer o valor real de uma dívida ao longo do tempo. Mas no mundo sem inflação, o dinheiro não perde valor. Isso significa que o valor nominal de uma dívida contraída hoje permaneceria exatamente o mesmo, para sempre. Isso faz com que a dívida pareça muito mais pesada com o tempo, o que acaba por desencorajar novos empréstimos e investimentos. Chegamos então ao ponto crucial. O que parece estabilidade, na verdade, pode criar estagnação. A busca por uma estabilidade absoluta, paradoxalmente, pode levar à paralisia económica. A ausência de mudança pode significar a ausência de movimento. E esta ideia reformula toda a nossa perspectiva. A inflação, que geralmente é vista como um problema a ser combatido, na verdade, também mantém o sistema em movimento. Funciona como um incentivo subtil, quase invisível, para que o dinheiro continue a fluir, a ser investido, a circular. Então, com esta nova compreensão, talvez a pergunta inicial, a pergunta que guiou toda esta análise, não seja exatamente por que é que o dinheiro não é estável. A questão é mais profunda. Talvez a resposta seja que o sistema precisa que ele não seja estável. Essa instabilidade, claro, dentro de certos limites, não é uma falha do sistema. Pelo contrário, é uma característica necessária. Porque, se levarmos essa lógica até à sua conclusão, se tudo simplesmente parasse, a economia perderia o seu movimento. Toda a circulação de capital, o ciclo de produção, de consumo, tudo o que define uma economia dinâmica, simplesmente pararia. E sem movimento,
não existe crescimento. O resultado final é a estagnação, porque a ausência de movimento impede a criação de riqueza, a inovação, o progresso. E assim, o que no início parecia ser a solução perfeita, no fim revela-se o fim de todo o dinamismo económico.